Agora, qual é a principal dificuldade de um editor num país como o nosso que não lê? É a sobrevivência financeira, principalmente. Quer dizer, e uma das necessidades, inclusive, de você ter editoras universitárias é porque você precisa ter alguém que pague também alguns títulos. Porque, veja, quer dizer, você vai comprar um carro hoje, você tem 60, 80 meses para pagar, um carro custa 30 mil, 40 mil. Um livro, às vezes, pode custar isso, mas você é obrigado a pagar esse livro em 60, 90 dias. Então, é um péssimo negócio, como negócio o livro. Então, se você imaginar, se você tem 50, 100 mil reais, por que você vai gastar num livro se você não tem a mínima ideia quem vai ler? Então, há um certo grau de loucura nos editores particulares que querem ser editores, principalmente aqueles que não vão para, digamos, para o best-seller, mas insistem em publicar algo que você acha que está contribuindo culturalmente com alguma coisa. Mas você acredita que você sabe quando vai ser best-seller? Não. Ah. Mas, numa editora universitária, é quase certeza que você jamais vai ter um best-seller, porque o mercado ele tem sua seleção. Qualquer pessoa que lance o livro, quer dizer, as grandes editoras já captam aquela. Já entendi. José Fernando Martins é um ouvidor nosso que está aqui, ele sempre fala o seguinte, ele já é da editora Martins, assim, brasileiro não entra em livraria nem para se esconder da chuva. Comenta. Olha, eu acho que entra. Se você... É evidente que o que se critica muito hoje é que as pequenas livrarias de bairro acabaram com essas coisas. Mas se você vê numa programação de lançamentos de livros, não tem um dia que não seja lançado um livro nesse país. É 2, 3 livros por dia. E isso tem um público. É evidente que é uma incoerência, e é muito interessante, porque nos países mais civilizados, ou seja, quanto mais civilizado, maior a diversidade. Quanto menos civilizado, menor a diversidade. Então, por exemplo, aumenta-se a oferta, aumenta-se o número de títulos, diminui-se a tiragem, mas você dá o que a cultura precisa, que é a diversidade. E dentro de um mercado, que hoje você pegar os grandes conglomerados, principalmente internacionais, você tem um negócio que chama ditadura do mercado. Você só edita um livro se esse livro tiver resultado. Então, quantas obras não viram best-seller e são necessárias? Então, resta, por exemplo, essas pequenas editoras que elas vão, de alguma forma, achar uma maneira de distribuir seus títulos, seja através da livraria, seja vendas diretas. O livro está caro, não está? Olha, eu viajo e eu compro o livro fora. Bom. Se a gente for comparar, o nosso preço é barato. Claro. Mas o teatro em Nova York é $200. O nosso poder aquisitivo é muito baixo, então o livro se torna muito caro. Existe algum indicador de quantas livrarias seria o ideal para um país? Olha, na realidade existem alguns estudos. A Unesco sugere, por exemplo, que seja uma livraria a cada 10 mil habitantes. Então, basta a gente ver o nosso déficit é gigantesco. Faz a conta, eu não sei matemática. Digamos, nós temos uma população de 180 milhões, você divide isso a 10 mil, talvez umas 1.800 livrarias, ou sei lá, eu também não sou péssimo em matemática. Entre os alfabetizados, né? Exatamente. Bom, tudo bem. Agora, não sei, meu Deus do céu. Você disse que as crianças leem muito e que depois, na adolescência, perdem o prazer de ler. Fala sobre isso. Olha, o mercado, uma das principais áreas do mercado editorial é infantil. E quem tem criança sabe que tudo que cai na mão da criança, ela lê. Se os pais realmente levarem numa livraria, com certeza eles vão consumir livro. Eu tenho experiências, tive filhos, todas essas coisas. E a gente percebe que eles vão chegando na adolescência, a leitura passa a ser uma coisa que não é bem aceita por preconceitos de uma forma ou de outra. Eu tenho 2 exemplos, por exemplo, meu filho, ele com 8 anos, ele publicou um livro. Ele nunca tinha coragem de dizer para os outros que ele era escritor, porque ele era, digamos assim, deixado de lado. E como ele entrava na Kombi para ir, em vez dele brincar, ele ficava lendo, os amiguinhos rasgaram todos os livros dele porque ele não se integrava naquilo. Ela teve que trocar a criança de escola. Talvez eles tivessem razão. Vamos falar agora o seguinte, me diga uma coisa, como é que é essa história de incluir o livro na cesta básica?
Primeiro a gente tem que perguntar se o leitor quer receber esse livro e que tipo de livro ele quer receber. Porque senão isso viraria, quer dizer, um grande negócio para o mercado. As grandes editoras iam propor determinados livros, mas quem ia escolher esses livros? Que é a questão da liberdade, quer dizer, não adianta eu comprar livros e mandar para as pessoas sem saber que eles querem ler. Então, eu sempre procuro, dentro desse idealismo, dentro desse romantismo de querer que as coisas funcionem, eu acho que o governo devia, se é para dar livros para as pessoas, ele dê a condição para a pessoa comprar o livro. A condição que você está querendo é que a pessoa saiba o que ela quer ler. É difícil. Não, não é difícil. É muito difícil. Não é difícil. Se realmente numa cultura, num país onde se há leitura, essas coisas têm. O que falta no Brasil é a criação de um hábito de leitura. Não é a falta do livro, não é a falta do leitor. O que falta realmente é se criar programas de que o hábito da leitura se fixe. Assim como ele é muito grande na criança, existem algumas coisas que não foram estudadas. Quer dizer, o hábito na adolescência, o que se produzir para a adolescência? Chega na adolescência alguns interesses, que são a música, mulheres, então realmente foge do padrão. E esse aluno, ele volta a ter contato com o livro quando ele entra na universidade, meio que por obrigação. Você pega, por exemplo, um estudante de colegial argentino, você vê que o nível cultural dele é maior do que um da mesma faixa etária nossa, que vamos dizer que esteja fazendo um colegial. Porque lá eles têm um hábito de, desde pequenos, já fazer leituras de livro, entendeu? Tem uma outra cultura e eles se focam mais no estudo. Como professora, fazendo a diferença na sala de aula, eu sou professora. Com os meus alunos, eu faço a diferença. Quando você movimenta o pensamento, quando você faz com que juntos possamos discutir coisas atuais e discutir a sociedade, você muda alguma coisa. Quem não sabe ensinar, ensina a ensinar. Quem não sabe ensinar a ensinar, vira crítico.